Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e esta é mais uma aula sobre a história da igreja. Em que momento nós estamos? Nós estamos refletindo sobre este novo tempo para o cristianismo. Em particular, falar sobre o monasticismo medieval. E o que é o monasticismo? O monasticismo é uma ordem de monges e monjas. Ora, está gostando até aqui do que você tem visto? Então, eu convido-lhe, a se inscrever em nosso canal, se ainda não é, ativar o sininho de notificação e no final deste vídeo, dar o seu like ou deixe ainda o seu dislike, que irá auxiliar bastante no engajamento destas aulas que estão sendo produzidas. Então, muito bem, falar sobre a ordem de monges, de certo, é lembrar de um dos seus papéis imprescindíveis. As universidades, elas nascerão dentro dos monastérios. Ora, o líder deste monastério se chama o abade ou abadesa, responsáveis para não apenas uma vida, digamos, asceta, uma vida de oração, uma vida de leitura, mas uma vida também de trabalho, uma vida de abnegação. E aí nós teremos algumas aulas sobre o monasticismo, essa será a primeira. E teremos ainda algumas outras aulas para refletir de uma forma geral. Trago para você uma das grandes igrejas neogóticas do mundo, da Catedral da Sé. Ela é belíssima, convido-lhe a, quando for a São Paulo, se você que está vendo essa aula é de São Paulo, a procurar visualizar as características belíssimas desta igreja. Então, vai lá, acessa, vê, procurem observar uma simbologia profunda que de um lado mostra justamente a perspectiva do monge, que era o ensino, esta pedagogia cristã, mas também a influência e a incorporação de outros símbolos que fazem parte de uma vivência cosmogônica de outras religiões, que nós estaremos vendo nessa aula, ok? Então, muito bem. É uma imagem belíssima, a Catedral Metropolitana de São Paulo, conhecida como a Catedral da Sé, as 5 maiores igrejas neogóticas do mundo. Quer estudar um pouco sobre os bárbaros? Te convido a acessar nossas aulas de História Geral, a Idade Média, onde nós estaremos, temos algumas aulas falando exclusivamente desta incorporação da perspectiva cultural bárbara dentro da própria religiosidade católica apostólica romana, ok? E quando geralmente eu vou a São Paulo, eu sempre me direciono para esta igreja em especial. Eu quis registrar justamente os 4 profetas, os profetas maiores do Antigo Testamento. Era uma forma, quer queira, quer não, de ensinar, de mostrar, de potencializar a importância não apenas do Veterotestamento, mas também do Neotestamento, do Novo Testamento, os livros neotestamentários. E aí você vê a representação por meio de uma tradição do que seriam os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembro-lhe que o Evangelho de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito e outros foram beber nele, como também de uma fonte que não está neste arcabouço dos Evangelhos. Ok? Muito bem. 2 imagens belíssimas, de um lado a arquitetura, do outro lado um estilo de mosaico, referindo-se a quem? Ao apóstolo Paulo, o grande apóstolo que consolida o cristianismo por meio de quê?
por meio, né, da construção sistemática das suas cartas que estavam caminhando para todas as igrejas naquele primeiro século e foi continuando no segundo século, terceiro século, até com a lista de Atanásio houve já uma proposta, né, do cânon neotestamentário já se fechar. Aula esta que nós já ensinamos, lecionamos nessa nossa playlist de História da Igreja. Dentro da Catedral de da Sé, Catedral da Sé, eu achei muito interessante justamente a presença, né, de uma simbologia que às vezes incorpora a própria simbologia egípcia, mas também termina sendo ressignificada com várias outras formas, né, como o olho de Horus e etc, etc, etc. Depois, se você quiser, para esse momento, dá uma lida e reflete comigo essas incorporações, a presença, inclusive, da própria maçonaria, que em uma das aulas eu já trouxe uma fala, né, sobre a importância da maçonaria no aspecto, inclusive, religioso. Aqui você encontra nesta imagem, neste slide, de um lado o lábaro, né, as letras gregas Chi-Rho, que representam as letras iniciais da palavra Cristo, né, Christos, no grego, que é Isocristos, o Ios Theos Soter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, né, Salvador. E do outro lado, você está vendo que o menorá, o candelabro. Então notem esta mistura de outros olhares, seja o judeu, seja ainda do acesso à maçonaria, com alguns links e incorporações de outras simbologias, né? É importante no pensamento, em uma reflexão religiosa, e a partir dela você perceber que o símbolo, que a imagem, ela traz como resultado final de uma vivência, de um pensamento, em uma consolidação deste pensamento, e até mesmo que estes ícones serviram, servem e servirão para trazer uma pedagogia, uma reflexão que irá cooptar e trazer para si não apenas novos olhares, mas também novos adeptos. O que é monasticismo? Nós já falamos sobre monasticismo. Nós já sabemos que é uma ordem de monges ou monjas que, dentre as suas características, é justamente, né, ter o corpo voltado apenas para o sagrado, para o santo. Né? E dentre isso, para ter esse acesso à sua espiritualização total, uma das características era justamente ao não deleite das paixões carnais, em especial, né, o sexo. Uma das professoras belíssimas que escrevem sobre essa temática, o livro se chama Eunucos pelo Reino de Deus, este que você está vendo no momento, Uta Haig Henneman, uma grande teóloga, uma grande proposta que veio atrás dela, através desse livro que ele é fantástico. Por que surgiu o monasticismo? Então, acompanhe comigo. Simão Estelista, o antigo, foi uma seta cristão sírio que viveu no cume de uma coluna de pedra. É considerado santo, quer pela Igreja Católica Romana, quer pela Igreja Ortodoxa. Na Igreja Católica, o seu dia corresponde ao 5 de janeiro, enquanto que na Igreja Ortodoxa ela é celebrada em 1º de setembro. É chamado de Antigo para distingui-lo de São Simeão Estelita, o moço que viveu no século VI. Então nós podemos ver que, em um dado momento, a Igreja irá produzir, né, fiéis que procuram ter uma vida como um eremita, uma vida separada. E por ter essa vida separada, sempre adeptos estarão convergindo para ele, porque são vistos como homens sábios, que possuem conselhos sábios, e esses conselhos sábios, em um mundo esvaziando-se, né, do bom, do sagrado, por meio de tantos problemas, né, que o mundo ele passou no decorrer dos séculos, estas pessoas sempre iriam trazer uma palavra de conforto, de alento, se não resolver os problemas no mundo terreno, possivelmente uma alegria póstuma,
né? O que geralmente nós podemos encontrar na proposta da reflexão das religiões que nós podemos ver. É uma conscientização e trazer uma melhoria, né? Internamente para aqueles que confluem com essas religiosidades e essa diversidade religiosa, principalmente apontando para, né, um futuro, e neste futuro pós-morte que irá desaguar, né, independente da religião, né, em um segundo momento, de uma segunda vinda, né, de uma nova proposta, uma esperança póstuma, poderemos até sinalizar dessa forma. E neste ambiente, o bem e o mal, este maniqueísmo, o anjo, o demônio, né, poderiam ser vistos não apenas, principalmente o demônio, como um grande carrasco daqueles que estavam tentando viver uma vida ascética, uma vida separada, porque nós começamos a perceber que existe um cristianismo de dois níveis. Os cristãos, em geral, né, que terminam se entregando às paixões carnais, e este que se procura ver nele e ele se identifica como um cristão diferenciado, porque ele é separado, ele vive uma vida de privações. Então, e eu acho interessante porque remonta justamente à questão dos pecados capitais, os pecados mortais. Existem os pecados capitais e os pecados veniais. E aí eu trago para você justamente o seguinte: de acordo com o livro, né, Origens Sagradas de Coisas Profundas, de Charles, né, um teólogo e monge grego, Vágrio de Ponto, 345 a 399, teria escrito uma lista de 8 crimes, de 8 culpas e paixões humanas em ordem crescente de importância ou gravidade. E aí eu trago para você o seguinte: anteriormente eram vistos como 8 pecados capitais e com o tempo, né, caiu um ou foi incorporado e deu, né, os 7 pecados capitais. Então veja o seguinte: a gula é o desequilíbrio da alimentação, a avareza, ganância, desequilíbrio do ter, a luxúria, desequilíbrio de prazer que o luxo traz, normalmente ligado ao sexo, e isso irá trazer algumas propostas desconcertantes, principalmente com o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Lhe convido a acessar, né, a nossa lista, a nossa playlist sobre o Tribunal do Santo Ofício, onde nós já estamos alimentando com algumas aulas lá, ok? A ira, o desequilíbrio da emoção, a melancolia, a depressão, o desequilíbrio da autoestima para baixo, a preguiça, o orgulho e também a vanglória. Muito bem, e neste slide que eu trago é apenas para fazer, né, de uma forma caricata, ligado sempre a esses pecados capitais, que agora são 7, né? Inveja, vaidade, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria, com a ressignificação ligada ao pecado da mulher, né? Por favor, não compreendam mal, acessem as nossas aulas, que aí eu trago justamente esses links e este contrabalanceamento, né, deste afastamento com o homem clérigo para com a mulher, sempre sendo um agente, ou pelo menos um dos agentes do Satanás, para tirar o homem desta proposta de vida que era atingir, conseguir chegar aos céus. Né? E aí o Antônio Eremita, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21, diz: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e tereis um tesouro no céu. Palavras como essas fazem com que muitos homens terminem se desnudando de tudo que possui e indo ter uma vida eremita, uma vida, né, de devoção. Pacômio, ele é um exemplo de que era um monge cenobita, mas que começa a não ter uma vivência como um eremita. Mas sim, não, se é para fazer o bem, nós temos que fazer um bem para alguém. Então começa, né, a trazer, digamos, outros adeptos. E aí nós começamos a perceber, né, uma ordem de monges que irão surgir neste período. Dentre os mais antigos, de Benedito de Núrcia, né, que escreveu inclusive a regra. E nesta regra, né, ele irá mostrar o que fazer, quando fazer, dentro do claustro, dentro do monastério. Né? Então, quando nós pensamos neste monge, nós lembramos sempre o quê? Que eles traziam consigo a cruz, o livro, o arado, a oração,
né? Aquele cristianismo de 2 níveis que eu falei quase ainda agora. Lembrar deste período, né? É lembrar também de Martinho de Tours, que ele teve um sonho, naquele sonho ligado a Mateus, o Evangelho de Mateus 25:40, diz: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos quais pequeninos, a mim o fizeste. Ele era um soldado que terminou deixando tudo, né? E através, né, dele que nascerá expressões, né, como, digamos, o rasgar a capa, capela, a expressão capela, ela vem justamente desta proposta, né, aonde ele rasga uma capa e dá uma parte àquele homem moribundo que estava necessitando, que estava precisando, né? E aqui, finalizando já este momento desta aula, lembrando que nós temos mais algumas aulas, nós temos 2 imagens, né? Uma gravura mostrando um monge sendo, né, digamos, machucado, espinzinhado, fustigado por demônios, né? Os demônios nunca deixando, né? E aqui Antônio o Eremita, lógico que no campo da tradição, exceto a imagem onde você percebe que foi criada uma estrutura ainda em ruínas, né? Que lembra o Simão Estilita, aquele homem que resolveu, dentre ao seu desejo, a sua devoção, ficar em cima de uma pedra. E muitos desses faziam, né? Como nunca mais cortar os cabelos, não cortar as unhas, nunca mais tomar banho, né? Ainda hoje nós podemos perceber, né, homens e mulheres que fazem votos, né? Dentre alguns votos daquela época, podemos lembrar do voto da castidade. Aqui Benedito de Núrcia, Monte São Cassino, né? Monte Cassino e Martinho de Tours. Bom, espero que você tenha gostado desta nossa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Se tem alguma dúvida, se tem alguma demanda, coloca aqui. Faça que esta informação chegue a mim para que nós possamos refletir sobre ela, ok? Temos aqui, né, 2 obras minhas que vocês estão vendo na tela. E no mais, eu lhe desejo bons estudos, ok? E até a próxima aula.